No vídeo anterior eu falei sobre o período pré-homérico, que é o período de formação da civilização grega, que tem lá a civilização cretense e a civilização micênica. Neste vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os períodos homérico e arcaico, o segundo e o terceiro período, consecutivamente, da história da Grécia Antiga. O nome período homérico vem do poeta Homero, o autor dos poemas épicos, a Ilíada, que é a história da Guerra de Troia, e a Odisseia, que é a viagem de Odisseu ou Ulisses depois do fim da guerra para sua casa. Este período ele é marcado pela invasão dos dórios no mundo grego. Isso fez com que as sociedades urbanas que haviam no período micênico, que haviam naquela sociedade micênica, acabasse se dispersando e se ruralizando, se instalando nos campos. Assim, a principal característica do período homérico é o surgimento de uma organização social chamada de gênos, que era um tipo de organização pautado em laços de família, em laços consanguíneos. É importante a gente ter em mente que a ideia de família ela é dinâmica até no dia de hoje. A ideia de pai, mãe, filhos e os parentes próximos, ela é muito dinâmica ao longo da história. Neste momento da história que nós estamos tratando do período homérico da Grécia Antiga, a ideia de família era muito mais ampla. Eram considerados pessoas da família aquelas pessoas que viviam na mesma terra ou que muitas vezes tinham um laço de parentesco muito, muito distante. Os gênios tinham como principal característica o fato de ser uma organização social autônoma, independente. Ele era um sistema fechado, onde havia pouca troca ou quase troca nenhuma entre os diferentes gênos e também por ser um sistema coletivo. O trabalho nos gênos ele era todo coletivo, a propriedade era coletiva, então não havia ideia de propriedade privada, as terras eram de todos, todos trabalhavam, todos cultivavam e todos ficavam com os frutos do trabalho. Devido a essa característica, no século XIX, o historiador, industrial, sociólogo Friedrich Engels chamou esse estilo de sociedade, essa sociedade gentílica, de comunista primitiva, ou seja, a ideia de comunitário, a ideia que tudo era coletivo e que não havia propriedade privada, que é a principal característica do comunismo. Esse sistema tinha como dirigente o pater, ou seja, o chefe da família, o homem mais velho, aquele que era responsável pela organização da sociedade, pelo direcionamento das sociedades. Por mais que fosse uma sociedade coletiva, havia esse líder que era o pater. Com o passar do tempo, o sistema ele acabou entrando em colapso. As terras disponíveis já não eram mais suficientes, nem o trabalho despendido não era mais suficiente para alimentar a todos. Então, aqueles que estavam mais próximos dos paters, aqueles que tinham os relacionamentos consanguíneos mais estreitos com o pater, acabaram sendo privilegiados, acabaram recebendo mais terras e, com o passar do tempo, começaram a concentrar todas as terras. Então, houve o surgimento da propriedade privada. Essa classe dos proprietários de terra foi chamado de eupátridas, ou os bem-nascidos. Aqueles que trabalhavam nas terras, aqueles camponeses que trabalhavam para os eupátridas e cultivavam, eram os georgóis. E ainda havia a classe dos marginais, que eram aqueles que estavam à margem da sociedade. Então, houve, no fim do período homérico, o surgimento da propriedade privada no momento em que o sistema gentílico, no momento em que os gênos entraram em decadência e, consequentemente, houve daí o surgimento das classes sociais, ou seja, uma estratificação social. Esta decadência do sistema gentílico leva ao surgimento das primeiras cidades ou das primeiras polis gregas.
O surgimento das polis é a principal característica do período arcaico, que vai do ano 800 até o ano 500, mais ou menos, antes de Cristo. As polis gregas, ou as cidades-estado, elas eram cidades independentes, ou seja, a Grécia Antiga não constituía um reino unido, ou uma confederação com governo central. A Grécia Antiga ela era formada por diversas cidades, cada qual com seu governo independente, com as suas leis separadas e até mesmo com sua unidade monetária, ou seja, suas moedas separadas. As cidades-estado ou as polis gregas, elas eram dirigidas pela classe social dominante, pela aristocracia, ou seja, o que significa a palavra aristocracia? Significa o governo ou o poder dos melhores. E aqui entenda os eupátridas, ou seja, a classe dos proprietários de terra, aqueles que concentraram as terras no final do período homérico. Inclusive a ideia de cidadania surge neste período, porém esta cidadania ela não se estendia a todos os gregos ou a todas as pessoas que viviam na Grécia Antiga. Era uma cidadania restrita apenas aos eupátridas, que eram os considerados os cidadãos, aquelas pessoas pertencentes às famílias tradicionais das cidades gregas. Há neste período a consolidação da maior parte da mitologia grega, daqueles contos mais conhecidos da Grécia Antiga. Como eu falei no outro vídeo, provavelmente é nesse período que surge a lenda do labirinto do Minotauro, quando são encontradas as ruínas do Palácio de Knossos. É nesse período que surgem os contos, os poemas dos 12 trabalhos de Heracles, ou Hércules, de acordo com a mitologia romana, que copiou só a mitologia grega, alguns aspectos, pelo menos, da mitologia grega. E também nesse período que surgem os contos, as histórias das Amazonas, enfim, vários contos mitológicos gregos acabam surgindo ou sendo consolidados no período arcaico. Também a religião grega passa por um processo de consolidação nesse período. E por fim, uma última característica interessante do período arcaico, que é neste período que surgem os Jogos Olímpicos da Antiguidade, que era uma competição entre homens. Mulheres não participavam dos Jogos Olímpicos, as competições eram disputadas só por homens, só os homens que assistiam também às competições. Inclusive, durante o período dos Jogos Olímpicos, todas as guerras eram paralisadas para que os atletas pudessem dirigir a Olímpia, onde aconteciam as competições. Mas essa questão da mulher na sociedade grega eu vou discutir mais a fundo no nosso próximo vídeo, quando eu falar do período clássico. Sobre os períodos homérico e arcaico, bem resumidamente, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima. Tchau!